Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a Fabiana, responsável aqui pelo Crochetaria Amigurumis. E no vídeo de hoje vim trazer um vlog de produção, onde eu vou falar sobre várias coisas. Vou mostrar alguns dos amigurumis que eu fiz no mês de janeiro. Falar um pouco como começou o ano aí, né, pro Crochetaria Amigurumis. E se você gosta desse tipo de assunto, gostou do meu trabalho e quer, né, conhecer mais e receber nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz sua opinião, tá bom? Enquanto isso, estou mostrando aqui a boneca Vandinha. Vou mostrar aqui, na verdade, duas bonecas que eu fiz. Hoje eu tô gravando no dia 1º de fevereiro já, né? Eu tô gravando alguns dias depois. Aliás, estou gravando o áudio alguns dias depois que eu gravei o vídeo. Então essa daqui foi uma encomenda do mês de janeiro, do meados de janeiro. É uma venda que eu fiz pelo Mercado Livre. Então, assim, um dos temas que eu quero falar um pouco aqui hoje é se você vende pelo Mercado Livre, explicar como funciona. Se você não vende também, você vai entender um pouco como funciona e vou dizer se eu acho que vale a pena ou não, tá bom? Então já acompanha aí até o final. No final também vou mostrar as coxinhas do humor que eu fiz. Não sei se você já viu, vou deixar uma fotinha aqui para você ver. Não sei se você viu o vídeo que eu postei aí, foi a última encomenda que eu fiz, assim, que eu amei, me diverti muito. E assim, tô considerando aí que foi um dos melhores bordados que eu já fiz, tá? Então, se liga aí que no final desse vídeo eu vou mostrar também sobre essas coxinhas do humor, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa encomenda aqui. Ela foi um kit da boneca Vandinha, me sumiu aqui da mente, da boneca Vandinha, que foi para a cidade de Campos do Jordão. É relativamente perto até aqui de onde eu moro. Eu vendi ela através do Mercado Livre. Então, assim, quem já vende lá pelo Mercado Livre sabe que você consegue fazer muito mais vendas regionais lá do que vendas nacionais, embora seja um site que te expõe para o Brasil inteiro, tá? Então, vou falar um pouquinho mais ainda sobre esse site e também sobre como vender, né? Dicas sobre como vender mais de forma online, que eu acho que é bem bacana também, né? Eu tenho, assim, para minha rotina, eu tenho buscado mais adaptar o meu negócio a vendas online do que a venda presencial, por exemplo. Então, eu já senti vontade de fazer feira, por exemplo, mas eu falei assim, não, opa, eu preciso focar em uma coisa só. Não sei se vocês já ouviram aquela lenda que diz que quem caça 4 coelhos não pega nenhum, né? Então, a gente tem que meio que focar e como diz, e priorizar, né? Criar prioridades. Então, no meu caso aqui, a minha prioridade é vender online. Eu tenho buscado mais isso, tá? Então, essa boneca aqui, gente, depois eu vou colocar aqui também, vou ver se eu consigo colocar a imagem. Tem lá no meu Instagram também a avaliação que foi feita pela cliente, o quanto a cliente gostou e amor. Ela comprou para presentear o filho dela, né, que, se eu não me engano, deve ter entre 6 ou 8 anos, e é muito fã da personagem Vandinha. Então, assim, gente, de cara, o que eu posso dizer para vocês, assim, que o que eu mais vendi esse mês e o que eu mais tenho vendido no último mês aí tem sido esse kit, tá, da boneca Vandinha. Eu consegui vender 4 kits desse no mês de janeiro, sendo que 3 deles foi pelo Mercado Livre, foi venda que eu fiz por lá, tá? Então, antes de continuar aqui, eu vou contar também uma história que eu vi essa semana que eu achei super bacana. Então, vou contar aqui, vou abrir um parênteses aqui, depois eu volto aí com o vlog, tá? Essa história é sobre um rapaz que tá perdido no deserto, tá quase morrendo de sede ali, não consegue achar água, não tem mais forças para continuar e, de repente, do nada, ele consegue avistar ali uma cabana. E ele fica se perguntando, será que essa cabana é real? Será que eu chego? Será que eu gasto minhas últimas energias tentando alcançar essa cabana e tentando achar alguma coisa? E aí ele vai com muita dificuldade, caminha até essa cabana e entrando dentro dessa cabana, ele começa a examinar o que tem ali por dentro, né?
E ele avista ali no cantinho daquela sala ali onde ele entrou, ele avista uma cisterna onde ele pode pegar água. E ele nem acredita nisso, né? E maravilhado com isso, ele vai lá, a primeira coisa que ele faz é usar as últimas forças dele ali para tentar achar água nessa cisterna, né? E ele vai, começa a, se eu não me engano, tem que empurrar, né? Tem que uma alavanca que a pessoa tem que ficar empurrando. E ele tenta fazer isso, mas em vão, não sai água nenhuma dali. E aí ele já fica decepcionado novamente, achando que vai morrer ali, né? Mas de repente ele olha para o lado e ele vê uma caixa. E aí ele vai, se arrasta até essa caixa, abre essa caixa e dentro dessa caixa tem um bilhete que está escrito assim. Tem uma garrafa, na verdade, com um pouco d'água e nessa garrafa tem um bilhete amarrado. Ele já ia, na verdade, assim, ele abriu a garrafa, ele já quase até tomou a água, mas antes disso ele viu que tinha um bilhetinho ali. E aí ele foi ler o bilhete, estava escrito a seguinte frase: use a água da garrafa para funcionar a cisterna e lá você conseguirá muito mais água. E aí ele ficou olhando aquele bilhete sem saber o que fazer naquele dilema. Nenhuma das duas opções que ele tinha ali dava qualquer garantia para ele, porque mesmo que ele tomasse aquela água, ele não ia sobreviver por muito tempo, porque era pouca água. E se ele usasse a água para funcionar a cisterna, pode ser que também não funcionasse, né? Pode ser que aquele bilhete ali não fosse verdade, né? Então ele ficou nesse dilema. E aí vou deixar vocês aí com essa história até essa parte, depois no final vou contar o restinho, o que aconteceu, né? Mas aí vou mostrar aqui para vocês então as coxinhas do humor que eu falei, que foi muito bacana, foi uma encomenda muito legal que a cliente me pediu. Ela, a princípio, me mandou algumas coxinhas de feltro para mostrar, assim, mais ou menos o que ela queria coxinhas com carinha. Na verdade, essas carinhas do humor foi eu que sugeri para ela, né? Eu falei assim que bacana que seria, né? De repente, se a gente fizesse aí umas coxinhas com a carinha do humor e, de repente, você pode até fazer uma coisa legal ali na sua loja com essas coxinhas, de repente fazer um mural de fotos, entendeu? Porque hoje em dia é tudo no digital, né? Mas assim, eu falei mural, mas pode ser uma coisa até assim de trazer para rede social, né? Fazer postagens ali de pessoas, clientes que vão lá e tiram foto com o humor que a pessoa tá no dia, né? Por exemplo, a pessoa tá apaixonada, ela tira com a coxinha, com a carinha apaixonada. Se a pessoa tá com muita fome, ela vai lá e tira uma foto com a coxinha com a cara de gulosa, né? E por aí vai. E a cliente amou essa ideia e ela amou muito também o resultado, ela ficou super satisfeita. Quando eu fui entregar para ela, nossa, faltou se derreter em elogios. E eu, lógico, fiquei muito satisfeita, né? Gostei muito, muito mesmo de ter feito essa encomenda. E achei muito bacana, já até tirei fotos e coloquei lá no Mercado Livre para divulgar e poder pegar a encomenda por lá. Então, assim, como eu voltei aqui no Mercado Livre, né, eu vou até falar um pouco para vocês sobre isso, porque eu tenho recebido várias perguntas lá no Instagram sobre, né, de pessoas que não vendem, artesãs que trabalham com amigurumi ou com crochê, né, mas que não vendem através de marketplace, que fala, né, que é o Mercado Livre, o Elo7, Amazon também dá para vender, se eu não me engano, mas eu nunca me aventurei. Tem outro site gringo também aí, que tem algumas brasileiras que vendem, eu até quero procurar informar mais para ver se eu consigo também, né, participar desse site, mas enquanto isso, os canais que eu vendo online são o Elo7 e o Mercado Livre. A Elo7 eu não tô vendendo muito por lá, porque eu tinha uma outra loja lá na Elo7, há um ano atrás mais ou menos estava de boa. Aí quem me conhece lá pelo Instagram sabe que eu dei uma pausa o ano passado para trabalhar um pouco com meu marido. E aí eu parei um pouco de fazer amigurumi. E essa lojinha eu travei ela, eu peguei e tirei ela, né, cancelei ela porque eu achei que eu não ia mais usar. E aí depois eu não consegui mais voltar a utilizar, porque eu não lembrava mais senha, eu não lembrava mais nada. Aí o que eu fiz, né, como eu não tenho muita paciência, eu fui e fiz uma outra lojinha, porque aquela lá eu tinha várias avaliações. E isso daí é uma das coisas que
traz o diferencial para sua venda online aí, que faz você vender online. São as avaliações. Tá, então, eu vou contar aqui para vocês a estratégia que eu uso, né, que eu utilizei para começar a conseguir vender nessas plataformas. Porque se você não tiver avaliação, demora um pouco para você ter a primeira venda, né? Porque eles vão deixando as lojas que têm melhores avaliações mais visíveis. E outra, as pessoas se sentem mais confiantes, né, de comprar numa loja que já teve algumas avaliações positivas do que numa loja que é nova, nunca fez nenhuma venda e não tem nenhuma avaliação, né? Então, pensando nisso, qual que é a estratégia que eu trouxe aqui para vocês? Se você não tem lojinha online, nem no Mercado Livre, nem na Elo7, e quer fazer, eu vou falar para você o que já funcionou na Elo7 comigo no passado e que eu ainda não fiz, né? Vou colocar em prática. E o que funcionou para mim no Mercado Livre. Então, assim, o que eu fiz, gente? A minha experiência foi assim, na Elo7, eu tive primeiro, na verdade eu vendia pela Elo7, aí depois, como eu parei, né, como eu falei pra vocês, eu bloqueei essa outra loja e não consegui mais vender por lá, aí eu fui e comecei a usar uma outra do Mercado Livre, que eu já tinha usado para vender algum tempo atrás, mas que estava bem parada, né, não tinha nada de vendas recentes, nem avaliações, nem nada. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a vender para alguns clientes meus, que já são clientes fixos, que eu já tenho, entendeu? Que eu sei que vão me fazer uma avaliação positiva, né? Porque já gostam do meu trabalho. E aí eu fui lá e falei com eles, olha, você pode pagar por cartão de crédito? Você consegue fazer esse favor para mim? Pessoas assim que eram mais chegadas, né? Tipo minha prima, minha cunhada, meu irmão, essas pessoas assim, sabe? Aí a maioria das pessoas, né, tá querendo ali te ajudar. E aí eu peguei algumas pessoas assim, sabe, umas 2 ou 3 e fiz venda pela loja. Então o que acontece? Isso já há uns 2 anos que eu tô, 1 ano e pouquinho, quer dizer, vai fazer 1 ano que eu tô vendendo no Mercado Livre, que comecei a reativar de novo, né? Mas eu já tinha feito isso no passado. Aí o que você faz? Você faz essas vendas aí para pessoas que são conhecidas e que vão te deixar essa avaliação lá. E aí, conforme você recebe essas avaliações e você conclui essa venda, né? O importante é você sempre obedecer o prazo, entendeu? E aí o que acontece? Você vai ficando mais visível no site. E quando a pessoa vai visitar o seu produto, se ela gostar do seu produto, ela vai se sentir muito mais segura para comprar. Então as minhas vendas começaram a aparecer a partir daí. É muito difícil, quando você começa a vender, é muito difícil você conseguir avaliações de clientes normais, sabe? Eu digo isso por experiência própria, porque eu mando cartinha, eu imprimo, sabe, uns bilhetinhos bem legais, pedindo para a pessoa tirar uma foto, me marcar, fazer a avaliação, explicando como faz a avaliação. E mesmo assim, a maioria das pessoas não faz. Mas sempre tem uma outra pessoa, um outro cliente que você faz uma amizade ali, que cria uma sintonia, que gosta realmente assim do seu trabalho e que, sabe, tem essa generosidade de ir lá e te avaliar. E aí é onde você consegue ir fazendo as vendas, tá? Então eu acho que vale muito a pena sim. Tem taxa de desconto, né? Toda venda que você faz, você paga uma taxa para o site. Mas eu acho mais do que justo, porque o site te faz ficar visível no Google, te faz ficar visível para clientes, né? Da sua região principalmente, mas nacional também. Então eu já fiz venda também para o Nordeste, para outras regiões, para o Sul. É porque as vendas que eu mais faço são regionais, são aqui no Sudeste, né? São Paulo, nessa região que é onde eu moro. Mas assim, até mesmo por conta do frete, né? O site ele seleciona, né? As pessoas puxam dessa forma, buscam dessa forma. Mas enfim, eu acho que vale a pena essa taxa que você paga, por quê? Porque se você for ter uma loja física, né? Você vai pagar um aluguel, não vai? Então, tipo assim, o aluguel às vezes que você vai pagar numa loja fixa, na física, é muito mais alto do que você pagar essa taxa para o site, né? Ou de repente, sei lá, você vai participar de uma feira de condomínio, você também precisa pagar uma taxa ali, né? Então, o Mercado Livre e a Elo7, eles te deixam visível a nível nacional, né? E se eu não me engano, na Elo vende até a nível internacional. Então, eu acho que vale sim muito a pena, tá bom? E aí agora, rapidinho, para acabar aqui o vídeo, eu vou contar o finalzinho daquela história lá do rapaz que estava perdido lá na cabaninha no deserto.
o que que acontece? Depois de muito pensar, ele chegou à conclusão de que valia a pena ele tentar usar aquela água para fazer a cisterna funcionar. Porque ele analisou os riscos, né, e pensou, bom, se eu tomar água, ela também não vai me salvar, né, por muito tempo, porque são só alguns goles, então daqui a pouco essa água vai acabar e eu vou morrer do mesmo jeito. Então eu vou arriscar. Eu vou tentar colocar essa água na cisterna e vou tentar fazer funcionar. E seja o que Deus quiser. E foi o que ele fez. Ele fez as orações dele ali e tentou com muita concentração para não derrubar e conseguiu realmente fazer a cisterna funcionar. Saiu muita água em abundância. Ah, e no bilhetinho lá eu esqueci de falar, eu sempre esqueço um pedaço. Lá no bilhetinho estava falando também que depois que ele fizesse isso, era para ele encher novamente a garrafinha, um detalhe bem importante, era para ele encher novamente a garrafinha e colocar novamente lá na caixa com o mesmo bilhete, porque se uma outra pessoa viesse a precisar, né, a pessoa poderia fazer o mesmo que ele fez e se salvar. E daí ele foi muito contente, se saciou ali com a água, tomou um banho, tomou água. E aí foi lá, encheu a garrafa de novo e falou assim, bom, vou colocar aqui de novo então com o bilhete que eu peguei. Só que aí ele foi e acrescentou uma pequena frasezinha lá no final desse bilhete, que era assim, funciona, confia. Era mais ou menos assim, realmente funciona, pode confiar. Então, assim, eu achei assim, muito bacana essa história, eu acho que é muito inspiradora e traz uma reflexão bem bacana pra gente, que na vida a gente sempre vai estar diante dessas situações, a gente sempre vai ter dois caminhos, duas escolhas, e muitas vezes esses dois caminhos e duas escolhas ou mais, né, eles vão estar cheios de incerteza, nada vai ser certo, né, a única certeza que a gente tem na vida é da morte, né, o resto... nada pode ser certo, né? Tudo pode ter imprevisto, pode acontecer coisas, situações que você vai ficar numa indecisão, você não vai saber o que fazer. Só que também ficar parado sem fazer nada não dá. E tipo assim, e muitas vezes você também não pode deixar o medo de aquilo que você pretende fazer não dar certo, e às vezes você deixa esse medo te paralisar e você não faz nada. E aí você perde a oportunidade de beber de água em abundância, né? Que foi o que o rapaz fez lá. E o que ele fez também, quando ele tentou e ele viu que dava certo, ele persistiu naquilo que ele queria e ele viu que dava certo, ele foi e pensou assim, não, eu não vou ficar com essa bênção, com essa glória toda para mim, né, só para mim. Eu vou acrescentar ali no bilhete também que realmente funciona, porque para a próxima pessoa que vier, ter a certeza de que realmente funciona e não ficar tão em dúvida e de repente até mesmo nem tentar. E o que é isso? É você inspirar outras pessoas, né, porque quando você persiste com bravura, com determinação e muitas vezes com sacrifício, aquilo que é a sua meta, o seu objetivo, você acaba inspirando outras pessoas, né? As pessoas que estão ao seu redor, mesmo que muitas vezes você não fale isso, mas elas estão vendo o que você está fazendo, a forma como você está fazendo, e isso pode ser inspirador, né? E foi exatamente isso que ele fez, colocando aquela última frase ali. Então eu gostei muito mesmo dessa história, queria compartilhar aí com vocês. Enquanto isso, como eu gravo o áudio separado, enquanto isso eu fui deixando essas imagens aí, né, para vocês irem vendo aí os detalhes. Então é isso, gente. Se você gostou, se você achou bacana essa história, me diz aí o que você achou, o que você entendeu. Faz algum comentário de alguma vez na sua vida que você passou por uma situação parecida e que teve um resultado parecido, ou talvez você tenha se decepcionado, mas enfim. A gente tem que estar disposto, quando a gente está na vida, né? A gente tem que estar disposto a enfrentar tudo que é oferecido para a gente, né? E a gente tem que enfrentar com bravura, com determinação e com coragem. Não adianta também a gente deixar o medo paralisar a gente, senão a gente não faz nada, né? E a gente pode usar isso até como uma metáfora para o crochê também, né? Porque a gente vê são tantas opções que a gente tem, né, de caminhos para seguir, e às vezes a gente fica, será que se eu fizer isso daqui vai ser legal? E se eu fizer aquilo outro? E não sei o que. Eu acho que a gente tem que ter, assim, prioridades, né? A gente tem que não pode também ficar muito na insegurança das incertezas e, tipo assim, fazer morada ali, né? A gente tem que também ter atitudes, então tem que arriscar um pouco também, né? Toda incerteza
ela está envolvida em riscos, né? Então é isso, gente, essa mensagem que eu queria passar. Se você quiser adquirir o PDF da receita desse kit aqui, é só você me mandar uma mensagem lá no Instagram ou acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar no primeiro comentário aí também, tá bom? Fixado. Então, eu tenho a receita em PDF, né? Com o passo a passo de como você fazer a boneca, o violoncelo, a base para o violoncelo e a base para as notas musicais, tá bom? Então, e o mãozinha também, né? E o chaveiro do mãozinha, a gente tem o passo a passo aqui no canal, gratuito, né? Então, se você adquirir o PDF, você consegue fazer esse kit aí e também melhorar e aumentar aí as suas vendas. É uma boneca que é bem rápida, bem prática para fazer, tá bom? E fica muito bonito, fica muito bacana o resultado. Você pode fazer aí também algumas alterações, se você quiser. O PDF te permite, né, fazer as alterações que você quiser. Se você quiser fazer essa roupa com os detalhes de branco, né, que tem um outro vestido dela, né, da personagem, que ela tem uns pinguinhos, né, assim, em todo o vestido de branco. Então dá para fazer algumas adaptações também. Ah, e para quem tá tava me perguntando se tiver alguma dúvida, alguma essas duas também, bonecas que eu fiz com diferença de tamanho, compartilha com quem você eu acha utilizei que na boneca menor Me diz o o que fio você Claire, achou aí, só que eu se você utilizei achou ele legal, duplo, bacana tá? esse tema Porque do o fio vídeo. Claire É isso, 1000, né? fiquem com Deus e Eu até fiz a ele próxima. duplo, utilizando a agulha 1,75, tá? E a boneca maior, eu utilizei o fio amigurumi mesmo. Se vocês perceberem, essa maior, ela ficou com o rostinho um pouquinho menor do que aquelas primeiras que eu fiz. Por quê? Eu deixei uma agulha minha na casa da minha mãe e aí essa agulha que eu tô usando aqui é uma reserva que eu tinha e ela, a calibragem dela, mesmo sendo 2,5 milímetros, eu tenho a impressão que ela fica um pouco menor o meu trabalho, entendeu? Então, por isso que deu uma certa diferençazinha ali, coisa de 1 centímetro. Então, a boneca menor ficou com 14 centímetros e meio, mais ou menos, e aproximadamente, né? E a maior ficou com 17,5. Essa aqui ficou um pouco menor. As primeiras que eu fiz ficaram com 18 centímetros. Foi coisa de meio centímetros, mas eu pelo menos percebi. Eu achei que o rostinho dessa ficou um pouco menor. Mas enfim, eu gostei dos dois resultados. E aí, se você quiser fazer essa variação, a menorzinha achei que ficou muito fofinha, né? Essa daí eu presenteei a minha filha mais velha, Mirella, né, linda. E ela já pegou, já guardou lá, então gostou bastante também. Então é isso, gente, essas aí são algumas dicas, né, para vocês verem como é versátil, né, dá pra você fazer ela também num fio mais grosso. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.